Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão reagindo ao nosso conteúdo, que está comentando. Pessoal, comentem. Eu sempre enfatizo, tem temas que precisam ter começo, meio e fim, e hoje em dia tem pessoas que muitas das vezes não têm paciência de ver um vídeo de 5, 10 minutos. Pessoal, dá uma olhadinha com calma, com paciência. Eu tenho certeza que vai falar com você. E se falar, eu tenho certeza que vai falar, não porque é eu que estou gravando, mas é porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Ela fala com a gente, ela fala. E assim que ela fala com você, você já aperta aí no compartilhar e compartilha aí o conteúdo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a todos aí que estão nos ajudando a propagar o conteúdo do nosso canal, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos trazer um tema, assim mais de curiosidade, né? Mais de curiosidade e vamos dar uma olhada à luz da palavra de Deus para ver o que nós podemos descobrir e aprender um pouco dentro desse tema, que é quem foi a esposa de Caim. Quem foi a esposa de Caim? Na realidade é uma pergunta antiga e uma resposta profunda. E na realidade o fator principal não é sobre com quem Caim se afastou, é sobre de quem ele se afastou. É mais triste do que com quem ele casou, né? Então vamos lá. Então o tema de hoje é mistério que revela propósito. Quem foi a esposa de Caim, né? Vamos dar uma olhada já no texto base, que é Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Então vamos lá, primeiro ponto. A palavra de Deus não responde tudo. Às vezes não é nem essa a finalidade. E aí isso aqui, muitas pessoas, principalmente aqueles que não acreditam na veracidade da palavra de Deus, gostam de bater de frente com isso. Mas a palavra de Deus, ela responde o suficiente, aquilo que nós precisamos. E a primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: a Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidades, mas para revelar Deus e o seu plano. Por exemplo, nós temos aqui no canal sobre os dinossauros. O que a Bíblia de Deus pode dizer sobre a existência dos dinossauros, né? Então não vai estar lá que tinha um Tiranossauro Rex, que tinha um Brachiosauro. Não tem isso, porque a finalidade da palavra é outra. Mas vamos ver o que nós conseguimos aprender aqui. O texto não diz diretamente quem era a esposa de Caim. Nós lemos aqui. E isso é algo proposital. Mas pela própria escritura entendemos algo importante. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Tá onde isso? Lá em Gênesis. Vamos voltar aqui, vamos um pouquinho para Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Ó. E diz assim, ó: E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então está escrito ali. Ou seja, a esposa de Caim provavelmente era sua irmã ou parente mais próxima. E naquele tempo a humanidade ela estava começando, né? Não havia outra forma de povoar a terra. E ainda não existia a proibição da lei que viria depois. Segundo ponto, o foco não é a esposa, é o coração de Caim. Muita gente se prende à pergunta errada. A Bíblia não quer que você foque quem era a esposa, mas sim em quem Caim se tornou. Caim ficou com inveja, se irou, matou seu próprio irmão e se afastou da presença de Deus. Saiu Caim da presença do Senhor. Que é o texto que nós lemos.
Então o problema nunca foi com quem ele casou. O problema foi de quem ele se afastou, que foi Deus. Terceiro ponto, Deus continua o plano mesmo com falhas humanas. Mesmo depois do pecado de Caim, veja algo poderoso. Ele teve descendência, ele construiu uma cidade e a humanidade continuou. Mesmo depois de tudo isso. Então, ele teve descendência, construiu uma cidade e a humanidade continuou. Ok. E aí, isso aqui mostra algo bem profundo. O pecado do homem não cancela o propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Como tem um propósito sobre a minha vida, sobre a sua. Né? Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano maior. Quarto ponto. O perigo de curiosidade sem transformação. Aqui é um alerta. Né? Tem gente que sabe discutir quem era a esposa de Caim, quantos anos Adão viveu, como era o Éden, mas não muda de vida. Conhecimento sem transformação é vazio. Vazio. Jesus nunca chamou ninguém para saber mais, chamou para nascer de novo. Quinto ponto, aplicação prática. Então assim, você pode saber muitas coisas da Bíblia, mas a pergunta é, você está perto ou longe de Deus? Então tem muitas perguntas, né? Essa aqui é uma aqui, que nós vemos aqui quem foi a esposa de Caim, e há suposições, e a Bíblia não vai falar, mas há suposições, né? Como nós refletimos no começo, que de repente uma irmã, né? Uma irmã, perdão. Né? Então, assim, uma parente próxima. Então, era no começo ali, nós vemos através de Gênesis, que precisava iniciar dali. Precisava iniciar dali. Então, nós notamos aqui que, por mais que a gente tenta descobrir algo, a gente nota que o direcionamento da palavra de Deus é para outra coisa. Então, assim, como tem pessoas que, sobre vários temas, que era a esposa de Caim, quantos anos Adão viveu, como era o Éden, né, ainda fica preso naquilo ali e ainda não, por exemplo, sabe muito sobre a palavra, mas não foi transformado por ela. Por isso que nós dissemos aqui que conhecimento sem transformação é uma coisa vazia. E se nós formos aplicar de forma prática, podemos colocar assim, pode conhecer, saber várias coisas sobre a Bíblia. Mas você pode saber essas coisas e estar longe de Deus. Como também você pode saber muitas coisas e estar próximo de Deus. Caim tinha conhecimento, tinha família, tinha história, mas ele perdeu o mais importante, que é a presença de Deus. E com isso nós chegamos aqui à conclusão. A esposa de Caim, apesar de ser a pergunta principal da reflexão, não é o centro da história. O centro é um homem que escolheu o pecado, um Deus que continua trabalhando e uma humanidade que precisa de redenção. Essa é o centro de tudo. E se for... perdão, gente. E se eu for colocar uma frase de impacto aqui, nós podemos dizer assim, que não é sobre com quem Caim casou, é sobre de quem ele se afastou. É a frase aí do nosso banner. Então assim, pessoal, há muitas curiosidades na palavra de Deus, muitas, né? Tentamos buscar alguma coisa aqui, cheguemos de repente à conclusão que pode ser uma irmã ou um parente. Tem ligação, baseado ali seguindo a cronologia de Gênesis, né?
Mas nunca se esqueça, nunca se esqueça. Podemos ter conhecimento, podemos ter família, podemos ter história, podemos ter muitas coisas. Mas o principal de tudo é ter a presença de Deus. Eu particularmente gosto muito de ver muitos debates, muito conhecimento, pessoas que falam muito bem, uma eloquência tremenda, tremenda. É lindo de ver a pessoa pausadamente. Você sente até os acentos em cada letra quando a pessoa está falando. Mas isso ainda não é tudo. Isso pode impressionar pessoas. Mas se Deus não for o centro, está bem distante de Deus. Amém, pessoal? É uma palavra um pouco mais profunda, apesar da pergunta curiosa, né? Mas que dá um alerta na gente pra gente, opa, né? Muitas das vezes nós pensamos, perdão, maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que tomar cuidado na confiança em nós mesmos. Nós temos que confiar naquele que tem todo o poder, que é o Senhor. Esse sim é fiel. Então nós temos que tomar muitas das vezes cuidado até mesmo de confiar no nosso próprio entendimento. Há pessoas que têm a mente muito cauterizada. A mente da pessoa não muda, passa ano, e ela não tem uma mente que está disposta a se transformar. Ela pensa daquele jeito, vai ser sempre daquele jeito, não importa o que aconteça. Só porque ela acredita naquilo, ou muitas das vezes a birra é tanta que só para não dizer que estava enganado. Só que nós temos que ter uma mente aberta. Uma mente aberta. Eu estou suscetível a aprender todos os dias, né? E se você aprendeu, se foi algo que tocou em você, falou com você, nos ajude a compartilhar. Nos ajude, compartilhe, seja um canal de bênção. Nós temos vários temas, vários títulos dos nossos vídeos. Graças a Deus, Deus tem nos dado força aí para continuar todos os dias trazendo aí um tema diferente, né? E nos ajude aí, nos ajude, pessoal, nos ajude a compartilhar, nos ajude. Você não tem ideia quanto que a importância está, isso dá relevância para o canal, e não só para o canal, mas o foco de tudo é que essas reflexões alcancem pessoas, assim como nós temos oportunidade aqui de estar aprendendo, também que outras pessoas venham a ter essa oportunidade. Ninguém aqui é professor, ninguém está na realidade o professor é o Espírito Santo, né, que é através da palavra dele, e é a palavra de Deus que nós vamos aí aprendendo cada vez mais, tá bom? Então nos ajude aí a estar compartilhando, tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus. E não se esqueça, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Tem detalhes que são didáticos, curiosos, como o desse tema de hoje. Mas o principal, que foi o principal que Caim perdeu, foi a presença de Deus. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.